Então vamos conversar um pouco sobre metodologia de pesquisa em comunicação. Metodologia que aqui no BWG nós trabalhamos é a metodologia do ECI. O que vem a ser o ECI? É o Índice de Efetividade da Comunicação Interna. Vou explicar isso da seguinte forma. Imaginem vocês que neste conjunto aqui desenhado nós temos 100 unidades de informação que a sua empresa precisa colocar dentro dela todo dia, todo ano, todo mês, toda hora para ela funcionar. Afinal de contas, informação é o insumo principal para o processo de tomada de decisão. Uma empresa não funciona sem informação. Imaginem que essas informações entraram por meio do RP, e-mail, fala dos gestores, elas foram colocadas no sistema. O que a gente sabe que acontece na prática? Ponto 1. As empresas, em média do mercado, perdem 30% dessas informações pela falta de credibilidade. Isso é um dos indicadores que compõem o ECI, credibilidade. É o quanto a pessoa confia ou não no emissor desta informação. O quanto ela confia no conteúdo dessa informação. É aquele e-mail que eu não leio, que eu deixo, que eu pedi para os gestores, por exemplo, terem uma ação até determinada data e eles não tiveram porque não depositaram fé suficiente na consequência desse conteúdo, desse emissor, dessa informação que era importante para eles. E isso acontece na sua empresa como em todas as outras. Outros 43% a gente perde pela falta de simetria desta informação, que se refere ao efeito telefone sem fio. O quanto essa informação é perdida ou modificada ao longo da trajetória. E, gente, o que sobrou, esse campo aqui que sobrou, tem que caber, né, na cabeça do meu colaborador. O que eu quero que este colaborador faça é reter a informação. Então, a gente tem um índice de retenção, que mede o quanto as pessoas realmente absorvem da informação recebida, que sabemos ser de 65%. Daquilo que efetivamente chegou. Mas nós não sabemos o quanto a credibilidade, qual é o nível de intersecção desses outros gráficos de credibilidade e simetria. Por isso, a retenção passa a ser o subdivisor da fórmula do ECI, onde ele é igual a uma função da credibilidade pela simetria sobre o inverso da retenção, sobre 1 menos a retenção. Assim a gente calcula. Para vocês terem uma ideia, a média de mercado é de 54%. Apenas nas nossas organizações, eu tenho organizações com 87% de efetividade, assim como eu tenho uma de 29% na base de dados já de 51 organizações pesquisadas, grandes corporações do país inteiro, cuja população total são mais de 2 milhões de pessoas, em 600 grupos de discussão que nós já realizamos, abrangendo mais de 18 mil profissionais, desses 2 milhões de empresas que estão espalhados aí por todo o território do nosso Brasilzão, 19 estados. Né? Então esse é um aprendizado, resultado de uma pesquisa aí muito ampla. Agora, eu vou explicar um ponto que eu tenho trabalhado também em várias palestras, que é sobre por que as nossas ações de comunicação não devem ser concentradas nos produtos, mas cada vez mais nas pessoas. Isso tem a ver com a prova de uma afirmação que eu venho fazendo de que ouvir dá dinheiro. Explico. Primeira coisa, primeira conclusão obtida a partir dessa reflexão que fizemos aqui, aí eu até vou colocar o ECI de novo, né, para ficar mais fácil de explicar. Então, a função da credibilidade pela simetria sobre 1 menos a retenção. Primeiro ponto. As 5 empresas que estão no topo da nossa lista de empresas que têm um ECI mais alto são também as empresas mais lucrativas dessa base de dados, aquelas que têm o seu EBITDA mais alto. Por que existe uma influência tão grande da efetividade da comunicação interna com a rentabilidade dessas empresas? E a primeira descoberta foi a seguinte: essas empresas simplesmente ganham mais porque elas perdem menos. Uma comunicação mais efetiva na organização significa economia, resultado, efetividade em vários aspectos. E o segundo motivo tem a ver com esse carinha aqui, que é a retenção. Esse indicador
ele sofre, quando a gente faz um teste estatístico chamado teste de Pearson, que avalia a correlação que existe entre variáveis, ele tem uma correlação forte com um outro indicador chamado reciprocidade, que é o quanto as pessoas se sentem ouvidas pela organização. A reciprocidade mede um nível de escuta, se esse colaborador se sente ouvido dentro da empresa. Porque se ele não for ouvido dentro, ele vai ser ouvido fora. Então vamos lá. O que ele está nos dizendo? Que se eu aumento a sensação, a percepção de escuta do meu colaborador, eu necessariamente aumento o ECI como um todo. Porque à medida que, sendo a retenção o nosso deflator aqui, o nosso divisor desta fração, quanto maior for o índice de retenção, menor vai ser o fator a ser dividido e, portanto, ECI mais alto. Escute mais o seu colaborador e a gente melhora a efetividade da comunicação, com isso ganhando uma perspectiva de mais lucratividade, sem fazer mais nada, sem mudar produto de comunicação, sem investir mais em campanhas, sem investir mais em nenhuma outra atividade que não seja escuta. E por que, né, gente, existe essa correlação tão forte entre ECI e dinheiro? Quando a gente estuda não só as 5 empresas mais rentáveis da base, mas eu faço uma tabela de todas elas, olha só que curioso. Para cada vez que a gente aumenta 10 pontos percentuais no ECI, isso é igual a 1% mais de EBITDA, em média, nas organizações. Ou seja, se a média de mercado é 54%, esta empresa sai de 54% para 64%, ela vai receber também como contrapartida para esse esforço 1% a mais de grana. Que dependendo do tamanho e porte da empresa, como é o caso de um cliente meu, que eu tenho um resultado relacionado a essa perspectiva, foram 65 milhões de reais. Então, gente, é muito importante a gente cuidar dessas questões, não apenas de escuta, mas de melhoria da comunicação interna como um todo, para que a gente tenha sempre mais efetividade. Comunicação interna não é campanha de data comemorativa, não é só relacionamento com o colaborador, é também resultado para as corporações. Precisando de qualquer coisa, aqui no BWG, conte conosco.